Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 9 de maio, sexta-feira da terceira semana da Páscoa, alegres pelo anúncio da chegada do novo Papa, o novo sucessor do apóstolo São Pedro, para nós, para toda a Igreja, Papa Leão XIV, que possamos elevar nossas orações aos céus, para que o nosso novo Papa exerça o seu ministério, o seu pastoreio à frente da Igreja de Cristo de forma fecunda. O Evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 6 de São João, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. O texto latino da Vulgata, a principal tradução bíblica adotada pela Igreja de forma oficial, diz: vivet propter me, isto é, viverá por causa de mim. Jesus aponta o seu corpo e sangue dados como alimento, como causa da vida do fiel, que participa da comunhão eucarística. Por que Jesus deixou a Eucaristia para nós? Para que, nos alimentando dele, do seu corpo e do seu sangue, aprendamos a viver por causa dele. Naturalmente, aqui, Jesus fala de viver, não apenas sobreviver. Fala não apenas da vida material, biológica, mas da vida interior, espiritual e moral. Ele está pensando em uma vida plena para nós, uma vida com sentido de eternidade. Pelo decreto Mysterium Fidei, um grande documento da Igreja, a Igreja nos ensina o desejo de Jesus e da Igreja de que todos os fiéis se aproximem diariamente do sagrado banquete, consiste sobretudo nisto, que os fiéis unidos a Deus, em virtude do sacramento, tirem dele força para dominar as paixões, para se purificarem das culpas leves e cotidianas e para evitar o pecado mortal a que está sujeita a humana fragilidade. Na Constituição Lumen Gentium, um dos principais documentos do Concílio Vaticano II, se diz: participando realmente do corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, somos elevados a uma comunhão com Ele e entre nós. Porque o pão é um
somos muitos em um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Assim como seria absurdo pretender manter a vida corporal sem se alimentar, também é impossível permanecer vivo por Cristo, com Cristo e em Cristo, sem a Eucaristia, como alimento do Espírito. Sem esse alimento, a vontade se aniquila, os sentidos se exaltam, a concupiscência arrasta para o pecado a nossa alma e nos tornamos uma presa fácil para o inimigo, o demônio. Ao contrário, a comunhão frequente fortalece a vontade, harmoniza a nossa sensibilidade e nos torna firmes diante das tentações, unindo-nos sempre mais ao próprio Cristo. Mesmo que a Igreja coloque em um dos seus 5 mandamentos que todo fiel católico deve comungar ao menos para a Páscoa do Senhor, porém, a mesma Igreja, nos seus ensinamentos, nos incentiva a buscarmos até mesmo a comunhão diária, a graça de podermos comungar do corpo e do sangue do Senhor todos os dias. Tem católicos que até poderiam participar da missa mais vezes por semana, e muitos até poderiam participar diariamente, porém, se acostumaram apenas com a Eucaristia dominical. Sim, participar da missa aos domingos é preceito sagrado para nós. É o 3º mandamento da lei de Deus para nós, traduzido para a fé cristã. Porque para os judeus se dizia a respeito do 3º mandamento: guardar os sábados como o dia do Senhor. Mas para nós cristãos, depois que Jesus ressuscitou no domingo, o domingo se tornou para nós o dia mais importante, o dia mais sagrado, preceito para que devamos cumprir e cumprir com toda alegria. Porém, aqueles que poderiam participar da Eucaristia mais vezes por semana e não participam, na verdade, não descobriram ainda o tesouro da Eucaristia. Não descobriram ainda como que a comunhão diária ou comungando mais vezes ao longo da semana, a nossa união com Cristo tende a crescer de forma admirável. Um autor clássico da espiritualidade, chamado Tanqueray, nos ensina dizendo: há entre Jesus e nós uma união semelhante à que existe entre o alimento e o que o assimila. Com essa diferença, contudo, que é Jesus que nos transforma em si mesmo. Não somos nós que o transformamos em nossa substância. E, na verdade, o ser superior é que assimila o inferior. É uma união que tende a tornar a nossa carne mais sujeita ao Espírito e mais casta, e depõe nela um germe de imortalidade. De onde vem a promessa que Jesus nos fez no Evangelho de hoje, hein? Ainda dentro do capítulo 6 de São João: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é penhor da glória futura para nós, porque já vai fazendo desabrochar dentro de nós o germe da vida eterna. Por isso, nos perguntemos, neste dia de hoje,
O que eu posso fazer para melhor participar da comunhão eucarística? Porque não adianta comungar por comungar, não adianta comungar no pecado mortal, não adianta comungar e não fazer uma boa adoração e também uma profunda ação de graças pós-comunhão. Não adianta comungar sem aprendermos também a adorar o Cristo na Eucaristia. O próprio Santo Agostinho, no século IV para o século V, já dizia: não recebeis o pão celeste sem antes adorá-lo no seu coração. E após recebê-lo, continue adorando aquele que se faz o pão vivo descido do céu em suas almas. Adoremos o Senhor antes de recebê-lo. Adoremos o Senhor ao recebê-lo. Adoremos o Senhor depois de o comungarmos. E assim, cresceremos cada vez mais nesta união com Jesus, para que um dia, no céu, esta união seja plena. O que podemos fazer para melhor participar da comunhão eucarística? O que podemos fazer para melhor comungarmos do corpo e do sangue do Senhor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira, dia de penitência, de abstinência de carne.